Bom dia a todos. Bom dia. Sei que é uma satisfação muito grande nós estarmos aqui, no dia do Senhor, podendo adorar, louvar, glorificar o nome dEle. Também, nesses momentos, nós podemos estudar juntos a palavra de Deus, por aquilo que o Senhor tem para nós, a nos dizer através do seu Espírito. Nós temos então começado a estudar essa carta que Paulo escreveu aos irmãos de Corinto, uma carta que traz para nós um exemplo e nos corrige também. Muitas vezes, a cada dia, nós como seres humanos precisamos de ser corrigidos. Às vezes nós esquecemos dos mandos do nosso Salvador, o Senhor Jesus, aquilo que nos ordenou a fazer, segundo a sua vontade. E nós vamos prosseguir aqui nos estudos. Vamos ler no primeiro capítulo de 1 Coríntios. Nós vamos ler a partir do versículo 18 e vamos passar até a leitura mais extensa, até o versículo 10 do capítulo 2. Diz a palavra de Deus, versículo 18 de 1 Coríntios, capítulo 1: Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem ensinar, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Capítulo 2 e 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consiste
insiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem os príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistérios, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesses nunca crucificaria o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Que Deus abençoe para nós a meditação em sua palavra aqui esta manhã. Amém. Amém. Irmãos, nós temos considerado então esta carta que, aos meus olhos, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração a estudar, eu não aprendi muito. E aquilo que eu estudei acerca dos irmãos de Corinto, acerca desta carta que Paulo escreveu a eles, uma carta para despertar os irmãos de uma vida das quais eles estavam vivendo. Não é dizer que a igreja está passando por isso, mas é porque o Senhor quer fazer-nos lembrado que estas coisas não podem estar entre o povo de Deus. Tem que ser exemplo. Não pode estar conosco aquilo que nós temos olhado neste capítulo 1, aquilo que Paulo expressa acerca das contendas, das divisões, dos ciúmes que tinha. E agora Paulo, ele vai expressar que era a finalidade da pregação do Evangelho. Por que ele quer expressar desta maneira? Porque Paulo, ele quer mostrar aquilo que estava acontecendo com os crentes que habitavam em Corinto. Por que eles estavam divididos? Porque eles tinham, cada um deles, os seus pensamentos próprios em grupos. Grupo aqui, grupo ali. Pelo menos é citado 4 grupos de pessoas que se juntaram naquela igreja. A igreja não menciona quantos que estavam reunidos naquele lugar, mas havia uma divisão entre eles de pensamentos. Não de um só, mas fazendo grupinhos. Sabe, irmãos, isso é muito ruim na igreja de Deus. Se uma igreja começa com grupinhos de pessoas, começa a pensar diferente um do outro, e logo tem contendas, tem divisão. Grupos podem tomar partido e dizer: não, vamos começar um trabalho para nós, porque nós não concordamos com a ideia daqueles irmãos, e nós começamos outro trabalho. Um trabalho que não é começado pela vontade do Senhor, mas é começado pela vontade do homem. Trabalho que começa a ser desenvolvido pela graça de Deus, são trabalhos que o Senhor aprova. É como Paulo falou: portas se abrem. Quando ele, escrevendo a carta, ele falou assim: olha, uma porta que abriu para mim, eu não posso deixar. E na verdade, ao ver aquilo que agora Paulo expressa, por que então aqueles irmãos estavam se dividindo? Eles não viviam de acordo com a sua posição que eles estavam em Cristo Jesus. Se eles tinham os dons que Deus repartiu a cada um para que eles fizessem serviço,
E às vezes algum dos irmãos não concordava. Eu não concordo com aquele irmão, com o dom que ele tem. Parece que esse dom não é o que Deus deu para ele. Nós queremos escolher dons para os irmãos. E não é nós que escolhemos. É o Espírito Santo que nos escolhe. É o Espírito Santo que nos dá os dons para oferecermos o trabalho ao Senhor na igreja local. E nós vemos aqui que havia então essa discussão. Eles misturavam. Uma das coisas que a mistura grande que tinha na igreja era a sabedoria dos homens, sabedoria com o Evangelho, misturando esta sabedoria com o Evangelho. E essa sabedoria dos homens, ela não tem mistura, como você colocar uma água no óleo. Não mistura. Sabedoria, ela não mistura com o Evangelho. Porque Paulo pôde dizer com clareza que este Evangelho, ele deve ser simples. Evangelho simples que nós pregamos. Por que tem que ser o Evangelho simples? O Evangelho simples é que todas as pessoas têm condição de entender o Evangelho de Cristo. Não adianta nós queremos florear o Evangelho, mostrar no Evangelho que podemos fazer coisas diferentes para que pessoas que ouvem ficam felizes em ouvir a palavra de Deus. Então nós vemos nesse capítulo 1 e 2 falando da sabedoria do homem, falando da sabedoria dos homens em contrastes com o poder de Deus. E Paulo menciona pelo menos 7 coisas neste capítulo sobre esta sabedoria. Algo que precisa ser entendido daquilo que Paulo fazia. A comissão de Paulo, primeiramente, ele fala: olha, eu vim para pregar o Evangelho. Versículo 17 ele fala: olha, porque Cristo me enviou, não para batizar, mas para evangelizar. E ele usou a palavra aqui, para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não seja vã. Sabe, irmãos, sabedoria de palavra, eloquência de pregadores não vai fazer com que pessoas se convertam ao Senhor. Quem domina uma reunião é o Espírito Santo. É Ele que atua na vida das pessoas. É Ele que fala o íntimo de nossos corações. Palavras simples podem fazer pecadores reconhecer que Cristo salva e perdoa os pecados. Dá uma nova vida, nova direção no viver. E nós vemos Paulo podendo dizer: olha, eu fui chamado para não ser um batizador, a juntar pessoas. E alguns escritores foram dizer que fizeram esse comentário, disseram que, olha, eu como Paulo não vim como João Batista para ser um batizador, que João Batista era um batizador por arrependimento. E Paulo disse: eu não vim para isso, mas eu vim para pregar o Evangelho de Cristo crucificado. Veja como Deus usa pessoas para deixar mensagens como essa para o nosso ensino, para a nossa sabedoria. E depois nós vemos no versículo 18 a experiência pessoal de Paulo, quando ele fala: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E é verdade. Nós sabemos do poder, do peso da palavra, nós que somos salvos. Mas para aqueles que perecem, para aqueles que não são salvos, olhando, parece ser loucura. E nós sabemos muito bem disso. A própria palavra nos expressa: vir
E aqueles homens grandes, homens que faziam parte da corte, eles acharam que Paulo estava louco quando ele falava do nome de Cristo. Acha então que aquilo que o crente e muitos são loucos, mas nós podemos dizer que nós que conhecemos o poder de Deus, é um poder que transforma a vida. Nós não chegamos nem um décimo do conhecimento desse poder de Deus, tão grande que é. Um poder de transformar vidas. E nós temos exemplo disso entre nós em Franca. Nós tínhamos, só para os irmãos se lembrar, foi começado o estudo evangelístico com um rapaz que tinha uma banda de rock. Analisa para vocês verem. Ele tinha uma banda formada de rock. Rock aí que vive para o mundo, né? E esse rapaz, ele tinha usava aqueles colar, aquelas roupas roqueiras, sabe como que é? O cabelo dele era maior do que o cabelo de qualquer mulher, batia abaixo do joelho, o cabelo que ele tinha. E esse jovem, ele aceitou o evangelho da salvação. E ele começou a frequentar as reuniões, e aquele jovem, ele foi vendo como eram as reuniões dos irmãos. Ele começou a mudar o seu vestuário, deixou de vestir aquelas calças que eram do rock, aquelas camisetas que eram do rock. E aquele jovem, ele passou a entender e ter paixão de estudar as Escrituras. E Deus transformou a vida dele. E quando ele quis batizar, ele ainda não tinha cortado o seu cabelo. Ele dizia que era a coisa melhor que ele tinha na vida era o cabelo grande, cabelo de mais de 1 metro. Aquele jovem chegou em nós e pediu para que seja batizado. Eu quero ser batizado. E nós falamos, irmão, nós sabemos que você já se converteu, Senhor. Você quer dar esse passo de obediência, mas primeiramente você tem que cortar esse cabelo. Não, mas eu não posso. Mostramos as Escrituras e ele entendeu pelas Escrituras que era necessário. E ele um dia cortou aquele cabelo. E todos estranharam, claro, ele, né? Chegou lá um que era acostumado a ver com o cabelo tão grande nas reuniões, e depois ele chega lá com o cabelo como nós estamos. Sabe, aquilo foi uma alegria muito grande. Logo aquele jovem, ele passou pelas águas do batismo, e ele começou então a estudar profundamente as Escrituras. Hoje, ele é um pregador da palavra. Pregador da palavra. O irmão que prega a palavra, estuda. Se vocês querem ver alguma coisa dele, ele tem um canal no YouTube. O nome dele é Rafael. Vocês podem olhar. Ele tinha na casa dele um estúdio de gravação das suas músicas. Ele transformou o estúdio dele em lugar de gravação daquilo que ele faz no YouTube. Nós fomos na casa dele e vimos a sala de gravação que ele tem. Tá bom, isso é precioso. Isso é poder de Deus de transformar vidas. Como Deus transforma vidas. E quem se converteu primeiro na família dele foi o irmão dele. Eu não contei isso para vocês. O irmão dele também se converteu, fazia parte da mesma situação. E ele se somou do irmão quando ele se converteu. E depois ele também se converteu. Sabe, foi uma bênção muito grande. Quem conheceu antes e conhece hoje não acredita naquilo que Deus faz. Por isso é loucura para o mundo. Pessoas que eram amigos, via ele com aquela banda, mas você não vai fazer mais isso, Rafael? Não. Agora somos
servos de Deus. Que mudança! Poder de Deus de transformar vidas. Como Deus transforma vidas de pessoas dessa natureza. E nós olhando para isso que Paulo falou, que isto é o poder de Deus. Essa igreja de Corinto, ela teve uma vivência, uma experiência muito grande na vida. Quando Paulo começa a ministrar entre aquelas pessoas, e ele pôde ver pessoas de todas maneiras. Ele viu pessoas ricas, aonde creram no Senhor Jesus. Ele pôde ver pessoas de classe média, aonde se converteram ao Senhor Jesus. Ele pôde ver pessoas pobres convertendo ao Senhor. Ele pôde ver mendigos, como temos hoje em muitos lugares, convertendo ao Senhor. Todas as classes. E Paulo então viu uma igreja onde tinha um místico de pessoas e posições. E justamente aqui, onde houve a confusão entre eles sobre a pregação do Evangelho. E nós vemos no versículo 21, visto como a sabedoria de Deus o mundo não conheceu, e Deus, pela sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aquilo que os homens achavam loucura, que era uma pregação do Evangelho, vieram a se converter ao Senhor Jesus. Como esses jovens, quando começou a ouvir a palavra, eles achavam que isso era uma loucura. Eles mesmos podem testemunhar, e testemunhar isso até hoje, achando que era uma loucura, mas era poder de Deus. Como é poderosa a palavra, irmãos! Nós vemos no poder desta palavra, aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12, dizendo que esta palavra ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Que palavra é essa? É a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela penetra ao ponto de dividir a alma, juntas e medulas. Essa palavra que é pregada, essa palavra que é anunciada, é a que nós temos em nossas mãos. Não precisa ser palavra com sabedoria do homem, mas uma palavra que é simples e verdadeira. E Paulo, ele cita alguma coisa do passado, em Isaías 19:12, Isaías 29:14, Isaías 33:18, ele mostra aquilo que naquela época eles queriam pegar os homens sábios para fazer as coisas para Deus, e Deus então pôde dizer que na verdade aquela sabedoria era destruída pelo poder de Deus. Não precisava de sabedoria do homem. E depois nós vemos então o mundo que não conheceu, o mundo que não conhecem esta sabedoria de Deus, é aquilo que nós lemos na carta que esse mesmo apóstolo escreveu, de Romanos capítulo 1, né? Romanos capítulo 1 nós vemos aqui isso mesmo que ele escreveu sobre essa loucura. E ele diz assim, no versículo 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça do homem que detém a verdade pela injustiça. Porque o poder de Deus se pode conhecer nele e se manifesta porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto do seu eterno poder como da sua divindade, entendam claramente que se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inescrutáveis.
Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus, não lhe deram graças, antes se tornaram as suas discussões, se desvaneceram nos seus corações insensatos e obscurecidos, dizendo-se sábios, se tornaram loucos e mudaram a glória de Deus em cultivem, em semelhança da imagem do homem cultivem, como de aves, quadrúpedes e répteis. Sabedoria do mundo. Olhando para aquilo que nós vemos hoje, o homem podendo cultuar o próprio homem, deixando de cultuar a Deus, sabendo que Ele é o Criador de todas as coisas, mesmo sabendo que Ele é que fez toda a humanidade e tudo o que no mundo há. Eles deixaram as coisas da sabedoria de Deus, olhando para a própria natureza, ele pode descobrir que tudo aquilo foi Deus que fez. E eles mudaram a glória de Deus, colocando então na sabedoria humana, seguindo o pensamento de homens, e aquilo se deram mal nas suas vidas, eles na sua loucura. Veja só, e vemos o mundo cheio dessas coisas. Graças a Deus o Evangelho tem se propagado muito aqui no Brasil, mas em outros países nós vemos a privação do Evangelho, de pessoas podendo seguir homens, conceito dos homens. E sabe, prezados irmãos, isso é a loucura deste mundo, a loucura dos homens. E nós, como diz Paulo, pregamos então a Cristo, sabedoria de Deus, que o mundo não conheceu. O mundo não conhece. Irmãos, nós temos a grata satisfação que nós, salvos por Cristo Jesus, conhecemos a sabedoria de Deus, conhecemos o poder de Deus que transforma vidas. E aqui nós podemos ver o que Paulo pode dizer: olha, nesta história humana, do povo, daquilo que eles daquilo que eles fazem, no contraste de suas vidas com a vida daqueles que servem o Senhor, eles não conseguem compreender. Por isso, irmãos, eu falei no início do estudo na sexta-feira, que a Igreja de Deus hoje, muitas vezes, em vez de nós estarmos como igreja no mundo, temos trazido o mundo para dentro da igreja. Não é assim. O mundo não pode estar dentro da igreja. O que é estar o mundo dentro da igreja? É nós pegarmos os mesmos costumes do mundo. Tudo aquilo que o mundo faz, aquilo que nós vemos na internet, na televisão, nós queremos seguir, queremos copiar modas, nós queremos copiar, viver como o mundo vive. Como é triste, não é? Como é triste pensarmos nisso. A cada momento, o mundo cria uma moda para eles. Aonde é copiada? É nos modelos. E o apóstolo Paulo, ele ensina para que nós copiamos a Cristo. Ele é o nosso modelo. Irmãos, como nós temos colocado o mundo dentro da igreja? E nós lá no mundo não somos igreja, somos igual ao mundo. Muito difícil nós distinguirmos entre o mundo pessoas que servem a Deus e que não servem. Coisa que deveria ser vista pelos próprios olhos deste mundo, como é o viver de um crente lá no mundo. Não é necessário nós andarmos de terno e gravata, de forma nenhuma. As nossas conversas, o nosso viver, irmãos, uma das coisas que eu fico impressionado na palavra de Deus, que nós vemos em Lucas, acerca de Pedro. Quando Pedro, ele fez a
por nós. Não, Senhor, se for preciso eu vou contigo até a morte. Lemos isso, né? E depois nós vemos o dizer de Pedro, naquela noite fria do julgamento primeiro de Jesus. Pedro estava ali naquele pátio, olhando de longe, observando as coisas que estavam acontecendo naquele momento. E Pedro chega a pessoas dizendo: você faz parte dele, né? Ele: não, de jeito nenhum, não faço parte não. E as pessoas estão observando ele falar: ah, você estava com ele. Não, eu de jeito nenhum. Veio uma mulher muito inteligente e disse: olha, eu estou observando, a tua fala denuncia você, que você fazia parte dele mesmo. E sabe, era verdade. A fala de Pedro não era como a fala daqueles que estavam ali para crucificar Jesus. Sabe, irmãos, uma das coisas que tem entrado na igreja para que o mundo esteja dentro da igreja, esse mundo que não conhece a sabedoria de Deus, é a moda da conversa. Jovens, até pessoas mais de idade, usando a conversa de gírias, né? Mano, ô louco, e coisas semelhantes a essa, não é? E vemos isso no meio do povo de Deus. Acampamentos, nós vemos muitos jovens com essa conversa. O que é isso? Um mundo dentro da igreja, aonde pessoas estão querendo imitar o mundo na igreja. Não é isso que Deus quer de nós, os servos de Deus. Ele quer que o modelo que nós vemos é em Cristo. E quando nós lemos a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, nós vemos isso, que o próprio apóstolo ele pode dizer essa verdade que ele chamou a atenção das pessoas em dizer: olha, eu quero que vocês sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores. Paulo escreveu isso aos de Filipe, para ser imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores. E Paulo chama essa responsabilidade para ele. Esse escreveu essa carta: olha, vocês imitam a mim, porque eu também imito ao Senhor Jesus. Será que você, irmão, eu posso dizer: você pode me imitar, porque eu estou imitando Jesus? É pesado, não é? Vida cristã não é fácil, não. Somos salvos pela graça, mas temos que carregar o negar da cruz. Negue-se a cruz e siga-me. Negar meus desejos, minha apetição que esse mundo oferece. Loucura do mundo. Loucura do mundo não pode ser igualada com o povo de Deus. Temos que ser separados, diferente deste mundo em que nós iremos. E esse, então, ministério que Paulo fala, quando olhamos para aquilo que ele está falando, no versículo 22 ao 25, ele fala sobre a pregação. Ele diz: Paulo pregou para os judeus e para os gentios, por todo o mundo romano. Ele sabia que os judeus buscavam sinais. Os judeus queriam sinais de todas as formas, para eles acreditarem em Deus. E são sinais os quais eles queriam ver virtudes ser apresentadas diante deles. E não era isso que o apóstolo Paulo queria que eles entendessem. Mas os judeus pediam sinais. Os gregos, o que eles queriam? Sabedoria. E quando eles queriam sabedoria, era para ser um homem sábio na sua filosofia, ser um homem com muita sabedoria, com muito vocabulário em falar das grandezas de Deus ou da grandeza do homem. Palavras difíceis
E sabe, este lugar onde nós ocupamos como pregadores da palavra de Deus, ensinadores, nós não podemos usar palavras difíceis. Há muitas pessoas simples ouvindo a mensagem do Evangelho, e há palavras que nós não entendemos, há palavra que nós não compreendemos, a palavra que nós ficamos perdidos. O que ele quis dizer com isso? E hoje as pessoas têm procurado usar palavras difíceis no púlpito, e às vezes nós não entendemos. E nós vemos então que os gregos, o desejo deles era sabedoria, filosofia, algo que trazia o maior conhecimento da vida deles. E o Senhor colocou então de lado esses dois pensamentos. E sabe o que ele fez? Disponibilizou a salvação por Cristo. Sinais? Não precisa. Sabedoria? Não precisa. E ele coloca isso de lado, e ele coloca a salvação por intermédio de Jesus Cristo crucificado. E os judeus tinham uma ideia muito diferente do Messias prometido. Todos sabem, quando estudamos sobre a vida dos judeus, o que ele esperava. A ideia que eles tinham do Messias prometido. Então nós vemos por esta mensagem Cristo crucificado. Então os judeus tinham uma ideia muito diferente, que precisava de conhecer e saber acerca deste Salvador crucificado. Sabe o que ele tornou para eles? Ele tornou uma pedra de tropeço. Pedra de tropeço, que era escândalo para eles. O próprio Senhor Jesus. E nós vemos que a palavra nos mostra que eles aprenderam isso. Eles tinham então nas suas mentes esse sistema, os gregos, esse sistema que era de uma filosofia muito elevada, queria ser pessoas as mais sábias entre eles. E Paulo, ele pôde dizer para eles sobre esta loucura. Então, vemos aqui que os gregos foram chamados também por Cristo, mas não por sabedoria, chamados pelo poder de Deus. É o que ele expressa no versículo 22 e 25. Ele diz: porque os judeus querem ensinar, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo falou isso. São leituras, irmãos, que nós, pontuando essas leituras, nós entendemos o que Deus quer nos ensinar. E ele diz que isso se tornou uma loucura, mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, foi a pregação de Cristo crucificado, que era o poder e era a sabedoria de Deus. Nada daquilo, tudo jogado para a água abaixo, o que eles pensavam. Isto é a verdade. Verdade essa que nós podemos ouvir na sua palavra. E sabe, de vez em quando posso ilustrar alguma coisa para entendermos sobre a sabedoria. Eu li acerca de um pregador, não sei se isso é verdade, mas eu li. Um pregador, ele tinha muita vontade que o seu médico, que ele tinha como família, ouvisse o Evangelho. E um dia ele disse para ele: vamos à reunião conosco. O médico aceitou, né? Foi na reunião. Aquele irmão que ia pregar preparou um dos sermões mais bonitos que ele tinha, para trazer para aquele médico ouvisse, com muita sabedoria, com muita eloquência de palavras. E quando aquele pregador chegou primeiro e disse para os diáconos que arrumavam lugares para as pessoas sentar naquela igreja local,
Eles falaram assim: olha, meu médico vai vir hoje na reunião. Vocês não colocam ele sentado perto daquele irmãozinho simples que vem da roça, não. É melhor vocês colocarem ele perto de outro irmão. Tá bom. Os irmãos então providenciaram lugar para ele. Logo começou aquele irmão dar o sermão, com muita sabedoria, com muita palavra bonita para aquele médico ouvir dele. E ele, muito alegre e sorridente, pregar a palavra naquela noite. Chegou um momento que estava se alongando, o médico deu vontade de tomar água, ele saiu, foi lá fora, perguntou nos de água onde que era água, ele foi lá e bebeu água e voltou. Quando ele volta, o lugar que ele estava sentado foi ocupado por alguém, e ele sentou perto daquele irmão da roça. Aquele pregador descontrolou no púlpito, dizendo: mas não poderia isso acontecer. E quando aquele pregador sentado ali, pregando a palavra ali no púlpito, olhando para o médico e todos, e ele, durante a mensagem, ao finalizar, ele falou assim: eu quero agora que as pessoas, não importa se é salvo ou se não é salvo, mas olha para seu vizinho do lado e diz para ele assim: se você não aceitar Cristo, você vai para o inferno. Aquele senhorzinho da roça olhou para o médico e disse assim: se você não aceitar Cristo, você vai para os quintos dos infernos. Dessa maneira. Isso o que houve, o que eu li dessa maneira, não sei se isso é verdade, pode ser verdade sim, mas aí se ilustra muito bem sobre essa sabedoria humana, se ilustra muito bem sobre isso, daquilo que o homem quer fazer coisas bonitas. E sabe o que aconteceu? O médico foi embora para casa, chegou, contou para a esposa o que tinha acontecido, e depois aquele médico foi tomar um banho para dormir. E aquele médico no chuveiro, a água caiu na cabeça dele e falava assim: você vai para os quintos dos infernos. Aquele médico, ele foi comer alguma coisa para dormir, ele colocou a mão na faca, disse na mente dele: você vai para os quintos dos infernos. O que está acontecendo comigo? Logo aquele médico pegou e falou assim: não, eu vou para o meu consultório que vai dar tudo certo, e vão consultar e vai passar isso na mente. E o paciente entrou, sentou na mesa. A hora que o paciente sentou, ele sentiu que ele falava assim: você vai para os quintos dos infernos. Sabe, aquilo ficou na mente dele, martelando uma pequena palavra. E ele voltou na reunião logo no domingo seguinte. Quando ele chega, mas que alegria daquele irmão que pregou. Ele chegou: que bom você estar aqui outra vez. É bom demais. Você se sentiu tocado pela mensagem de domingo passado para estar de novo? Ele falou assim: não. O que me tocou foi aquele irmãozinho que sentou do meu lado e disse: você vai para os quintos dos infernos. E eu não quero ir. Eu quero confessar Jesus Cristo hoje como meu Salvador. E ele, a história conta que ele confessou a Cristo e se tornou um grande pregador da palavra de Deus. Que palavra que tocou o coração? A palavra mais simples que tinha lá naquela congregação. No homem não é nada, irmão. O pregador não é nada dentro de uma congregação. Quem fala é o Espírito Santo. Ele domina. Sabedoria do homem não vai tornar nenhuma pregação mais bonita e nem pessoas salvas para Cristo. Mas quando nós olhamos para isso aqui, nós vemos que Paulo pode dizer: olha, porque, versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É verdade, não é? A fraqueza de um homem, ele estava ali, mas ele era de Deus, era um servo de Deus. Um homem que pôde fazer com que um homem de uma classe tão grande, tão elevado, tão estudado, tão conhecedor, entender a salvação por Cristo Jesus. E todos nós que estamos aqui, eu tenho certeza que ninguém quer ir para o inferno. Não é verdade?
Estamos aqui buscando a salvação em Cristo, buscando o conhecimento de Deus, buscando o poder de Deus em nossas vidas. E o que nós queremos é que o Espírito Santo coloque poder em nossas vidas para servir Deus fiel. Se Deus fiel e verdadeiro, aquilo que Paulo escreveu na sua introdução da carta, no versículo 9: fiel é Deus pelo qual fosse chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é fidelidade de Deus, que olha para nós, na nossa infidelidade, na nossa perdição, no nosso pecado e nos salva. Salva o mais vil pecador, salva o pobre, o rico, salva o aleijado, salva todos que chegam a Ele por fé. E você que está aqui nesta manhã, que ainda não confessou Jesus como Salvador, não tem medo disso? Não seria importante nesta manhã você poder abrir o seu coração e receber a graça de Deus? Esse Deus fiel que disse que a pregação é loucura, mas você pode entender como sabedoria de Deus, não é? E Paulo então pôde expressar sobre essa loucura. E olha o que ele diz no versículo 27: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É justamente isso que nós falamos. Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Olha isso aqui. Não é para nós gloriarmos e dizer: não, aquele irmão é o melhor pecador, aquele irmão é o melhor. Não é assim. Não é assim não. Pregação é do poder de Deus, é o Espírito Santo que mexe conosco, é Ele que assiste todas as nossas necessidades. O que nós precisamos de ouvir, o irmão que está dirigido por Deus, ele vai falar por nós, e nós vamos acatar aquilo que precisamos entender. E ele disse: Deus então escolhe as coisas desprezíveis. Por que Paulo foi falar isso? É porque ele salvou, ele pregou para ricos, ele pregou para os marinheiros, ele pregou para os pobres e para os mendigos de Corinto, e se salvaram muitos deles. Então ele mostrou como aquela igreja era, e depois ele pôde dizer no versículo 30: olha, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Todos nós que somos de Cristo foram feitos isso em nossas vidas. Redenção de Deus. Ele nos redimiu pela sua graça maravilhosa. Olhando para nós, tínhamos com que merecermos salvação? De forma nenhuma. Nós não merecíamos salvação, nós não merecíamos o poder de Deus em nossas vidas. Então Deus pega essas pessoas desprezíveis, Ele pega essas pessoas nobres, Ele pega essas pessoas sábias e quer colocar tudo em um só lugar. Uma família de Deus, irmãos em Cristo Jesus, santos e santificados. Aqui ele está respondendo aquilo que ele fala no início da sua saudação. Pessoas que foram santificados por Deus, tornando como família de Deus. Ele quer que todos agora sejam santos em Cristo Jesus. Uma família só, todos iguais. Não tem o tamanho, não tem nada que é diferente dos irmãos, todos são família de Deus. E o próprio apóstolo, ele fala para nós, aqui na sua carta, ele escreve aos Efésios, da forma que nós éramos e daquilo
naquilo que nós conhecemos o Senhor, quando aceitamos pela fé, Ele coloca então toda essa disponibilidade que nós vivemos quando nós somos colocados, no versículo 6 do capítulo 2, Ele nos ressuscitou, juntamente com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que lugar que nós estamos, irmãos? Não é qualquer lugar, não. Estamos em Cristo, estamos nele e com Ele para sempre. Naquele momento que nós recebemos então a Cristo pela fé, selados com o Espírito Santo, nós somos dele, pertencemos a Ele, vivemos para Ele. E Ele pôde dizer então que nós, no versículo 20, versículo 19, assim, depois que aceitamos Cristo, nós não somos mais estrangeiros, nós não somos mais forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de Jesus Cristo, que é a principal pedra da esquina, que era escândalo para Deus, propício. Sabe, irmãos, tanto os judeus como o grego olhavam para isso como um empecilho, mas quando receberam Cristo por fé, se tornaram pessoas sábias em Cristo Jesus. E isso é, se tornaram famílias. Não tinha divergência, não tinha judeu, não tinha grego, todos eram da família de Deus. Lemos isso nessa carta que Paulo escreve. Todos eram iguais, não havia diferença.